Olá pessoal, aqui é um vídeo muito simples, eu não preparei nada, eu estou simplesmente abrindo o software no iPad para mostrar para vocês as principais funcionalidades e como o ROM é um sistema muito legal que pode ajudar a sua empresa a criar uma nova relação com o trabalho muito mais leve e com mais eficiência, de uma maneira muito equilibrada e com muita confiança no time e nas pessoas. Então vamos lá. Para dar início, eu vou entrar aqui no site para acessar o software ROM. Vou colocar aqui nos dados de acesso, nesse caso aqui é um usuário já cadastrado, inclusive com biometria. Eu posso clicar aqui, colocar o meu dedo, eu estou no iPad, vou verificar. Então, nos primeiros acessos ou de tempos em tempos ele solicita que a gente verifique isso por uma questão de segurança. Quando eu entro como funcionário, eu apareço aqui como offline vermelhinho, então não estou trabalhando, eu posso registrar o meu ponto. E aqui tem uma característica importante. Os modelos de trabalho remoto eles são diferentes. Tem modelos que têm controle de jornada e tem modelos que não têm controle de jornada. Nesse caso aqui, o Bruno, esse usuário, ele tem um controle de jornada. E quando ele vai registrar sua entrada, ou seja, como se ele estivesse chegando na empresa e batendo o ponto no relógio, o que vai acontecer aqui? Ele precisa selecionar se ele está no escritório, se ele está em casa, no exterior, remoto, em qualquer outro lugar, ou no coworking, por exemplo. Porque depois, isso daqui vai te ajudar a ver se as pessoas estão produzindo melhor quando estão em casa, no escritório, ou se elas estão trabalhando mais tempo fora do escritório do que dentro, e você pode, quem sabe, otimizar a sua empresa, seu escritório, diminuir os custos fixos, por exemplo. Então aqui eu vou dizer que eu estou trabalhando em casa, remoto, e vou registrar minha entrada. Pronto. Aqui ele já demonstrou que ele está online, trabalhando e disponível para você. Esse é o ponto principal aqui, fácil das pessoas entrarem e reportarem que estão trabalhando. E quando elas fazem isso, automaticamente ela vem aqui para esse dashboard de colaboradores. E você consegue saber, todas as pessoas da empresa que estão trabalhando, que estão online, reportando que estão realizando atividades, por exemplo. E você consegue também saber se a pessoa está na empresa, ou se a pessoa está em casa, ou se ela está no coworking, independentemente de onde ela esteja, você sabe onde que essa pessoa está. E aquelas pessoas que não estão online, não estão disponíveis para o trabalho nesse momento. E você pode fazer isso com filtros para encontrar pessoas de outro departamento, de outra equipe, e você pode verificar dessa maneira. Tá? Bom, outra coisa que é importante aqui é, uma vez você entrou, passou o crachá na empresa, teoricamente, mas aí você precisa fazer o quê? Sentar no computador e trabalhar e reportar uma atividade que você está fazendo. Então a gente tem a área aqui de atividades. Nessa área de atividades tem todas as atividades relacionadas a esse usuário. Então aqui o usuário ele entra, ele vê suas próprias atividades, ele pode criar vários filtros de período, de nome de projeto, de status dessa atividade, ordenar por nome, por previsão de entrega. Se tem muitas atividades, por exemplo, aqui fica mais fácil de se organizar. E se ele for gestor, ele pode clicar aqui e colocar o nome de outra pessoa, que ele vai ver as atividades da outra pessoa, caso esse usuário seja gestor. Se ele não for, ele vê só a própria atividade. Então aqui o Bruno, ele está vendo as atividades dele, e aí ele já criou várias atividades aqui e já iniciou essas 5 atividades. O que ele vai fazer? Bom, lá no começo ele registrou o ponto, e agora ele vai pegar, por exemplo, aqui a apresentação do software e vai iniciar. Feito isso, o que acontece? Ele reportou que ele está trabalhando, em que atividade ele está trabalhando, e a partir desses dados, os gestores conseguem ver o andamento da produtividade da sua equipe. Tá? Então é muito simples de usar. Entrou, registrou, vem aqui, selecionou a atividade. E se eu quiser criar uma nova atividade? É fácil também. Eu venho aqui adicionar, eu vou colocar, por exemplo, aqui a atividade de pós-venda, vou atribuir isso para ele mesmo, mas ele poderia, se ele for gestor, atribuir para qualquer outra pessoa e delegar a atividade para outra pessoa. E vem aqui e coloca o nome da atividade. Então vou colocar aqui, por exemplo, a apresentação software iPad. E eu posso vir aqui colocar a descrição que eu bem entender aqui, de essa atividade tem que fazer, tem que ter tanto tempo, o arquivo de referência está na pasta tal da rede, enfim, você cria o que você quiser aqui, E você vem aqui também e seleciona uma data, por exemplo, data de entrega para o dia 15, às 14 horas eu vou colocar aqui, Então eu vou colocar aqui às 14 horas. Ok. E vou salvar. Quando eu faço isso, automaticamente cria um novo status aqui de uma atividade nova, aquela atividade que eu não iniciei ainda.
E eu posso vir aqui e clicar em iniciar. A atividade que está em execução, ela pausa, né? Continua ali iniciada, porque ela foi iniciada, mas ela pausa e começa a contar aqui agora o tempo dessa apresentação Software Pad. Você viu como que é simples criar uma atividade, né? E dar início a uma nova atividade? Ou seja, o software foi programado para ser muito simples de utilizar e fazer com que as pessoas não percam tempo tendo que organizar e criar atividades dentro de uma plataforma para a gente conseguir ter essa visão, né, mais estratégica de produtividade. Tá? Bom, basicamente ele fez isso, ok. O colaborador ele vai fazer isso no dia a dia, ele vai minimizar isso e vai continuar trabalhando normalmente no computador, nos seus softwares e tudo mais. Para o gestor, o que ele consegue enxergar? Vindo aqui na aba de gestão, a gente tem os relatórios. E o que são esses relatórios? A gente tem vários tipos de relatório. O primeiro relatório é muito simples. Ele demonstra aqui, em tempo real, da equipe do Bruno, quantas pessoas estão online, ou seja, 100% do time está online, né? E aqui as atividades estão em execução. Então temos 4 pessoas trabalhando em 4 atividades. Então está tudo aqui redondo, todo mundo do time dele está trabalhando, né? E ele consegue ver quem está trabalhando, por quanto tempo está trabalhando na atividade, o tempo total de trabalho, né? Ou seja, o gestor não precisa ficar ligando, ficar se preocupando e tentando entender como que as pessoas estão trabalhando e se elas estão trabalhando, ele entra aqui e vê em tempo real o que está acontecendo. Outro relatório legal é o de atividades do dia, que é basicamente a mesma coisa que o de tempo real, só que ele pega todas as atividades realizadas no dia. Por exemplo, todas as atividades realizadas no dia 13 de abril, né? Nesse dia 13 de abril, o Bruno, o Fabrício, a Paula e a Silvia trabalharam nessas atividades, evoluíram esses percentuais, o tempo trabalhado naquela atividade, né? E aqui o tempo trabalhado total no período, né? Então, no final do dia, o gestor não sabe o que aconteceu, passou o dia inteiro em reunião, não sabe como foi o andamento da equipe, ele pode, né, simplesmente entrar nesse relatório e ver aonde que as pessoas trabalharam, em quais atividades e por quanto tempo cada atividade, para ele poder avaliar depois ou direcionar um novo caminho para o seu time, uma mudança de rota aí nas atividades. Outra coisa interessante aqui, obviamente, é o relatório de produtividade. Não sei se vocês perceberam, mas tem vários aqui filtros para ajudar nessa visão, nessa análise, né, desses relatórios. Uma aqui, por exemplo, é de período. Você pode selecionar aqui o período, né, que você quer avaliar, o status do projeto, então só vai filtrar para projetos que estão, por exemplo, ativos e não os finalizados. Ou então você pode filtrar aqui só por o status da atividade. Eu só quero saber das atividades que foram finalizadas ou das atividades novas, né? Você consegue ter uma série aqui de filtros, além de departamento, equipe, projeto e usuário, que você é líder, que você é o gestor dessa história, você consegue ver e filtrar essas pessoas. E quando a gente clica em produtividade, a gente consegue primeiro ordenar de diversas maneiras, né? Para saber a média de horas naquelas atividades que tiveram, sei lá, uma média de horas melhor do que dos outros, né, colaboradores. Então você consegue ver quem está fazendo, por exemplo, uma boa prática para o time que eu posso replicar para os demais. Ou então quem que é o patinho feio que está precisando de apoio porque está com alguma dificuldade, né? Ou então entender que as pessoas fazem atividades diferentes e o tempo médio das atividades dessas pessoas são diferentes. E você pode também organizar e ordenar por nome do usuário, total de horas, né, total de atividades, e, enfim, você tem diversas maneiras de listar isso, né? E aqui a gente tem a parte gráfica da história, que só passando o mouse por cima aqui, ou colocando o dedo, apertando aqui, no caso do iPad ou no celular, você consegue ver, por exemplo, né, a quantidade de horas e consegue ver qual foi a pessoa que trabalhou mais tempo do time, né? Ou se essa pessoa que trabalhou mais tempo ela fez menos ou mais atividades, ou às vezes tem gente que trabalha menos tempo e realiza mais atividades. Se todo mundo faz a mesma atividade, quer dizer, por exemplo, que a Paula talvez seja mais eficiente, né? Ou não, ou pode ser que a atividade da Paula seja completamente diferente da atividade da Silvia, né? Mas o importante é a gente ter esses dados, essas informações importantes sobre isso, tá? E aqui a gente tem a listagem e eu posso inclusive clicar em mais detalhes e aí ele vai, né, abrir uma série de dados que vão te auxiliar nessa gestão, que você pode inclusive exportar para Excel aqui, né? Abrir no Excel e trabalhar esses dados da maneira que for mais interessante para o seu objetivo, para a sua análise. Outra parte interessante aqui é de produtividade versus local de trabalho, para você entender se as pessoas estão produzindo melhor dentro ou fora da empresa,
se as pessoas estão passando mais tempo fora ou dentro da empresa para você economizar com custos fixos da organização. Tá? E aqui da mesma maneira, você consegue ter várias ordenações para te ajudar nessas análises, você consegue ver aqui as horas totais trabalhadas dessa busca que você fez, se você colocou filtro ou não, mas você consegue ver essas horas totais, e nesse caso aqui a gente consegue ver, por exemplo, que as pessoas trabalharam mais de 50% de casa. Né? E as atividades que foram realizadas também, quase 70% das atividades realizadas, né, foram realizadas na casa e não no escritório, no coworking ou no trabalho, né, remoto de qualquer outro lugar. E aqui você também consegue ter os mesmos dados, as mesmas informações para saber, né, onde foi esse esforço e você poder exportar e trabalhar da maneira que você achar mais interessante. Da mesma maneira, a gente tem produtividade de projetos. Em vez de listar pessoas, obviamente a gente lista os projetos e tem uma visão por projeto, para você entender quais projetos tiveram mais esforço, menos esforço. E às vezes você tem um cliente, né, ou vários clientes, melhor, e aí você quer saber do seu time trabalhou mais para qual time, até inclusive para você cobrar o cliente, para ver se o seu projeto está saudável ou não, ou se está usando mais recursos do que deveria, por exemplo. Né? Então aqui você consegue ter essa visão por projetos também, tá? Tem o de ociosidade, que é outra coisa interessante também, que aqui é quando as pessoas elas registram a entrada e não iniciam nenhuma atividade. Pode ser que elas não tenham realmente atividade, então ela está com tempo ocioso, ou porque ela está esquecendo demais de, né, reportar as atividades, e você pode olhar aqui, inclusive incentivá-las a começarem a reportar as atividades corretamente. E a gente tem aqui também status gerais de atividades, que a gente consegue ver aqui a quantidade total de atividades, né, que foram realizadas naquele período que a gente colocou no filtro. Dessas atividades, quantas são novas que ainda não foram iniciadas, quantas foram iniciadas ainda não finalizadas, quantas foram pausadas, canceladas, né? Todos os status que a gente tem ali das atividades você consegue ver por aqui. E você consegue também ver, né, as atividades em atraso, ou seja, aquelas que passaram do prazo correto que foi programado no início. E dessas atividades em atraso, você consegue saber se, por exemplo, foi cancelada, se tem atividade, nesse caso aqui, nova, né, que ainda nem foi iniciada e já está atrasada, ou seja, algum gargalo está aqui. E você consegue também saber esses detalhes todos. E quando a gente clica aqui em mais detalhes, a gente consegue ver, além de todas as informações que já tinham, né, que vocês já tinham visto nas telas anteriores, você consegue também saber se ela está em atraso, né, nesse caso aqui, quantidade de tempo que está em atraso, então aqui 133 dias, 20 horas, 7 minutos e 11 segundos, e se essa atividade foi reagendada ou não. E o mais interessante aqui, quando você reagenda a sua atividade, necessariamente você tem que colocar a justificativa. Então quando os gestores querem entender o motivo, é só clicar aqui em histórico e você consegue saber, né, a razão, porque, sei lá, provisionou errado o tempo, porque não recebeu o documento no prazo correto, enfim, você consegue aqui ter uma boa visão de tudo isso. Tá? E o último relatório aqui também é o andamento das atividades, para a gente saber aquelas atividades que estão no prazo ou atrasadas, então aqui a maioria das atividades são atrasadas, e se houve reagendamento ou não, porque muita gente, vendo que vai estourar o prazo, faz um reagendamento. Então você olha como gestor e vê as pessoas ali sem nenhum atraso. Só que na verdade essas pessoas perderam todos os prazos, ou a maioria dos prazos, e elas vão reagendando. Então é importante você saber quem reagenda mais ou não. E nessa visão você consegue ver a quantidade de tarefas, né, de atividades que as pessoas têm, quantas estão no prazo, quantas estão atrasadas e quantas foram reagendadas. Então aqui, por exemplo, o Bruno, ele reagenda demais, ele está com problema de prever ali as datas corretas e tudo mais, talvez ele precise desse auxílio. E também clicando em mais detalhes você consegue ver, né, toda essa parte. Além de tudo isso que eu apresentei para vocês, o software tem toda uma parte aqui, né, relacionada à aprovação de horas, né, que o gestor pode aprovar as horas que os usuários colocam ali de maneira manual, porque teve um esquecimento, porque estava sem acesso à internet, ou como quer que seja. Ele pode aqui clicar e aprovar ou reprovar, ou manter em aprovação as atividades, e só depois disso vai ser computado no espelho de ponto das pessoas. Além disso, ele pode também gerar o ponto, né, que vai ser assinado eletronicamente pelos colaboradores e também por ele, né, pelo gestor, para que isso seja validado por todo mundo e seguindo todas as normas e regras que o Ministério do Trabalho e Emprego exige, tá?
Só para vocês terem uma ideia aqui também, dos colaboradores, a gente pode clicar aqui no usuário e ver o ponto dessa pessoa, para saber as entradas, saídas, os dias, quantidade de horas e tudo bonitinho, né? E aqui também tem os meus espelhos de ponto, depois que tudo aprovado por todo mundo. No caso aqui, eu sou uma demonstração, não tem, mas aparece um arquivo aqui que isso é válido para todo mundo. Vamos ver se tem aqui em outro momento, aqui, ó, pronto. Ó, de agosto, né, um espelho de ponto assinado. Então, quando eu clico aqui, ele mostra os dados da pessoa, os dados da empresa, todas as entradas e saídas, e aqui uma documentação validada, verificada, com todos os códigos, válido juridicamente, né, com a assinatura tanto do gestor quanto do colaborador. Então, todo mundo está resguardado nesse processo aqui, tá? Outra coisa que é legal, que esses relatórios todos que eu mostrei de gestão, na verdade, para colaboradores, ele consegue ter uma visão de autogestão. Ele consegue ver grande parte desses relatórios numa visão dele, para ele entender as atividades que estão no prazo, atrasadas, onde que ele colocou mais esforço, menos, para ele poder, né, incentivar e colocar em prática essa autogestão e melhorar, né, a performance, a produtividade de maneira bem organizada e bem leve, tá? Bom, aqui foi um vídeo muito simples, que eu gravei assim de bate-pronto, sem preparar nada, só para vocês realmente verem como é fácil o dia a dia e como que dá para, né, aproveitar todas essas funcionalidades do Home e fazer com que o trabalho remoto seja mais leve na sua empresa e que todo mundo possa trabalhar com mais equilíbrio, com mais transparência e com mais produtividade e eficiência. Gostou? Então é muito simples agora, né? Entre em contato com a gente, manda um e-mail aí para contato@homeoffice.com.br ou contato@trabalhoremoto.com.br, que a nossa equipe vai entrar em contato contigo, né, passar todas as informações, e estamos sempre à disposição. Valeu, obrigado!